Então é Natal, Ano Novo também. A gente já tá em dezembro, tá acabando o mês. Exatamente. Agora a gente já tá com jingles de Natal, né, Yuri? Nossa senhora, já tô pensando na praia. Olha, eu lamento pra quem... Já pulou a etapa do presente, já tá na praia, nas férias. Ah, que presente, o que? Eu nem gosto de presente. Não. Então todos os presentes do Yuri vêm pra mim, que eu amo presente. Perfeito. E ele a gente deixa com o sol, que não chega. É verdade, não, eu já tô pensando na praia. Cara, lamento, se você não é do Brasil, que a gente tem, assim, uma gama de espectadores gringos, eu lamento muito que o seu Natal vai ser no inverno, porque o nosso vai ser no calor e eu adoro. Sol, mar. Já passei Natal fora do Brasil com inverno, é legal? Porra, é bacana, mas não é melhor. Eu prefiro aqui em Balneário Camboriú. Você vai aqui nas praias de Santa Catarina maravilhosamente bem. Recomendo muito, tá? Se você não é nunca foi pra praia de Santa Catarina. Então é Natal. Exatamente. O que mais que eu não sei a musiquinha? Ano Novo também. Exatamente. Então, assim, vamos falar de coisa séria. Agradecer o nosso patrocinador, Exatamente. que é o Grupo Condor. Graças a ele, nós estamos aqui toda sexta-feira trazendo conteúdo super bacana para vocês. E um café remunerado. E a Zins, que graças a Zins, nós temos a presença ilustre do nosso companheiro, parceiro, Yuri. Porra, falei bonito agora. Você falou tão bem que eu achei que você esqueceu do meu nome, acredita? Você falou assim, do meu amigo, companheiro, Yuri, tá aqui comigo, exatamente. E pra gente não esquecer, a gente tá aqui... A gente não esquecer, o nosso podcast Quebrando a Cuca faz parte do DNA de Inovação, que lá você vai encontrar todos esses conteúdos que vai estar lá na íntegra, além do nosso canal do YouTube também, mas tem uma coisa muito bacana que eu sempre comento, que lá vai ter um formato... O que vai ser? Oi? O que vai ser? A da pizza ou do tubarão? Não. Eu tô falando da newsletter. Tá. Que o vídeo vai estar no formato também de newsletter, que é um formato de reportagem bem bacana para quem não tem tempo de assistir o vídeo inteiro. Então pode assistir lá, pode acompanhar lá também. Se você gosta de ler, você vai ter todo o artigo. Se você gosta de ouvir, você vai ter todo o podcast. Se você gosta de ler e ouvir, você também tem nessa modalidade. O importante é não deixar de acompanhar. Não, agora, se você... Não, mas aí que tá. Se não gosta, também não vem pra cá, não incomoda a gente. Não, velho. Não gosta? Não vem. Não tem por que tá aqui se não gosta. Não sei que a gente não é novela. Eu tô com cara de Globo agora, pelo amor de Deus. Globo, nossa, só você humilde. SBT. Netflix. Perfeito. E pra gente a gente tá enrolando muito já, mas agora a cerejinha, né? O plus, né? O grafite do lápis. Grafite do lápis. O grafite Vamos do lápis. Vamos ficar com o grafite do lápis, sem papas na língua, que é o que o convidado não falou aqui pra gente, que ele falaria por trás das câmeras. Que ele não pode falar aqui solto pra todo mundo, ele só fala dentro da comunidade. Boa. Então, se você quer saber o que ele não disse, tem que entrar na comunidade. É isso aí. Chama o nosso convidado? Manda bala. Então vamos lá. Nosso convidado, gente, fala de uma coisa que a gente mergulha 24 horas por dia, que é inteligência artificial. Então, Cris, bom dia. Bom dia, Yuri. Cris, antes da gente entrar, conta pra nós quem é você? O que você come? Do que você vive? Da onde você vem? Tem coisa que é melhor não falar. Mas vou tentar filtrar aqui. Fale o que nós podemos ouvir assim. O que nesse horário pode ser falado. Então. Eu sou professor desde 16 anos de idade, então a minha profissão da minha vida é ser professor. Trabalho hoje na Universidade Positivo, então eu coordeno a Escola de Tecnologia da Informação aqui no estado do Paraná, então a gente tem 5 cursos da área de TI de graduação, daí tem pós-graduação, tem em outras cidades também. Também sou coordenador do Centro de Desenvolvimento lá da universidade, na verdade é do instituto que a gente tem dentro da universidade para desenvolvimento, inclusive em IA também. Participo do Conselho de Inovação, sou diretor da CESP há mais de 10 anos, que é uma associação enorme, ainda a maior da América Latina na área de TI. E hoje em dia tenho dado muita palestra, muita oficina, muita coisa relacionada a IA. Comecei a estudar IA em 95, 96, alguma coisa assim. E agora está um boom, né, do IA, então acabou sendo bastante requisitado aí para as empresas, para as prefeituras e tudo mais, para inserir a inteligência artificial dentro dos processos, tanto de indústria quanto de empresa
varejo, o que for. Vamos começar com uma pergunta polêmica, que é bem legal. Essas são as inteligência artificial vai substituir o ser humano? Essa é a melhor, né, que a gente tem sempre, escutado. né? Esse é o medo que a gente tem. Eu vou dizer que esse medo acho que nunca a gente vai deixar de ter. Assim, na década de 90 também, quando eu trabalhava com IA, a gente morria de medo desse tipo de coisa, continua morrendo de medo. E hoje em dia... Mas é outro medo, né? É um medo diferente. Não, eu não acredito como a maioria das pessoas acaba tendo um consenso comum de que não vai substituir, mas as pessoas que negligenciarem o uso da IA, sim, daí eu acredito que serão devagarinho por outra pessoa. Por outra pessoa que usa IA. Eu acho que a régua já aumentou. Esses dias eu estava dando uma palestra para a piazada de TI, uns 800 alunos que eu tenho de calouros de TI, e eu elenquei com uma facilidade muito grande ali 10 cargos já da área de TI que não existem mais. Não há necessidade do aluno estudar para aquilo ali, ele tem que entender, mas não precisa ser o melhor do mundo naqueles cargos ali, porque ele vai competir com o robô e não vai conseguir ganhar, né? Então, substituir não vai, mas vai mudar muito, né? Para qualquer profissão. Hoje a gente tem visto que o pessoal usa bastante. Eu queria entrar primeiro em umas uma provocação e uma dúvida, assim, a dúvida é mais assim, a gente está falando de inteligência artificial, sei lá, mais ou menos tem 2 anos, isso nós pelo menos eu não sou especialista da área, apenas consumo muito, mas inteligência artificial se fala há muito tempo, na verdade, né? Ela existe há muito tempo, só que agora que entrou em voga via a empresa OpenAI, enfim, por que agora que explodiu e o que já se falava antes, né? Não, excelente pergunta, excelente. Porque às vezes as pessoas me perguntam, Cris, você ali em 95, 96 que você trabalhava com IA, qual que é a grande diferença? Eu sempre falo, cara, na época já tinha gente muito boa que me ensinou, e o que a gente usava na década de 90 e o que tem hoje de algoritmos de inteligência artificial, redes neurais, algoritmos genéticos, sistemas especialistas, o que seja, é praticamente a mesma coisa, muito parecido do que tinha naquela época. E daí, quando eu falo isso, as pessoas vêm com essa pergunta, mas e por que antes você não ficava dando 200 palestras sobre isso e agora dá? Para mim, aí é bem pessoal meu, mas existem dois motivos principais. Um motivo que não é o principal, o segundo principal, é a infraestrutura. Então, hoje a gente tem computadores mais rápidos e tal. Antigamente, na década de 90, alguns algoritmos que eu colocava para rodar, que demoravam 1 mês, 2 meses, às vezes a gente fazia até convênio com outras instituições de ensino para conseguir usar de madrugada o computador de outra instituição de ensino junto com o nosso computador, para daí conseguir agilizar os processos. Hoje você faz em segundos, né? Então é muito, muito, muito mais rápido do que era antigamente. Mas eu acho que o fator principal de todos é o que a gente chama na área de TI, um negócio chamado user-friendly. Então, é fácil de usar hoje. Então, hoje você usa, eu dou muita palestra, oficina para senhoras de 60 anos, professoras e tal, e elas têm uma facilidade muito grande de usar, porque é como se fosse falar com a sua comadre no WhatsApp, assim, então, ou por voz. Então, hoje está muito fácil. Acessibilidade, então, né? Esse é o advento. E hoje, tem muita gente, que a Ká falou agora, a inteligência artificial é a inteligência, tem muita gente que vem com esses negócios, não, mas você veja a filosofia, que isso aqui não é uma inteligência artificial, o nome é tal. Cara, eu fujo disso, porque, cara, é um negócio tão infrutífero, né? Bem isso mesmo, que preguiça. Então, na verdade, no fundo, hoje existem muitos algoritmos com uma facilidade muito grande de usar, que qualquer pessoa consegue usar, que é dar nome de inteligência artificial, quer dar outro nome, ok. Agora, o que... Adorei! Quer chamar de Jéssica, chama de Jéssica. Se vocês quiserem, mas utiliza. Mas utiliza a ferramenta. Use, porque essas ferramentas hoje realmente conseguem melhorar a produtividade. Isso aí é que, tipo, tanta bobagem que eu já digo, se quiser. Chama de Marcelo. Eu prefiro que as pessoas se preocupem muito mais de não chamar de IA o que não é, porque agora tudo é IA, né? O algoritmo tem um ifzinho, tem um negocinho ali, só toma uma decisãozinha, é inteligência artificial. Não é. Mas o que é, eu não vou chamar. Para, vamos. Acho que é falta de lote para carteira. Cris, por que você acha que as pessoas, embora esteja tão acessível e tá tão fácil, por que as pessoas ainda estão com tanto medo?
Existem, ali eu acho que podia ter um estudo enorme, né? Porque existem tantos medos diferentes em relação à inteligência artificial. Tem gente que tem medo de vazamento de dados, tem gente que tem medo de a lei de substituição, tem gente que tem medo de usar, tem gente que tem medo de estragar, tem medo de tudo quanto é lado. Mas eu acho que o medo principal que a gente tem o desconhecido. É bem isso mesmo, é de sair dessa zona de conforto natural e ir para o desconhecido. Só que às vezes é tão fácil, quando a gente faz oficinas, de sentar do lado da pessoa, às vezes a pessoa morre de medo. Esses dias eu estava em Fortaleza, tinha uma coordenadora de cinema, e era, numa época que estava muito em voga aquele negócio das greves, de roteirista e tudo mais, e ela, nossa, me tacou pedra, eu apanhei até não querer mais lá, eu e o professor Luiz, por causa do uso da IA e não sei o que. Mas daí, isso na nossa palestra. Daí, de tarde, quando a gente fez oficinas, eu fiz questão de sentar do ladinho dela e tal, e daí mostrei as coisas. Nossa, ficou apaixonada, porque daí ela realmente entendeu que... Foi mal aí, de manhã, te maltratei. Mas foi às vezes por aí, uma graça ela, mas o que aconteceu? É o medo do desconhecido, o medo de ser substituído. Daí quando ela entendeu como é que realmente usa a coisa, daí ficou muito mais fácil de ajudar. Porque as pessoas estão colocando a inteligência artificial muito distante. Né? Muito distante, muito caro, muito complexa. E hoje não está mais nesse cenário. É fácil, é barato e é simples. Né? Mas ainda o medo do desconhecido faz com que as pessoas não queiram, né? Tem aquela rejeição inicial. Como é que você faz para transpor essa rejeição inicial? É uma excelente pergunta, porque aí eu faço isso na minha empresa. E depende muito do público. Então, antes, quando as empresas contratam a gente, uma grande indústria, uma universidade contrata, vamos colocar IA dentro dos nossos processos. Existe um trabalho que é muito grande, que antecede isso, de a gente entender a equipe, entender que nível que eles vão querer colocar na empresa, e sabendo isso, a gente já identifica o tipo de pessoa para daí ver a abordagem. Que nem, por exemplo, professores. Professores é muito difícil de você mudar o modus operandi ali dos professores. Então, tem que ter todo um jeitinho, tem que ter toda uma maneira, normalmente passa muito por hands-on, eles vendo acontecendo e fazendo algumas coisinhas comigo do lado, com quem está junto comigo do ladinho, para que daí eles, tem aquela sacada, tipo, eu acho que pode me ajudar aqui, acho que pode me ajudar ali. Então a gente tenta identificar bem as dores. Você pega para um professor, para fazer um professor usar a inteligência artificial. De cara eu já falo que ele só vai trabalhar final de semana se ele quiser. Eu sei que não é bem verdade às vezes e tal, mas ele já consegue entender que ele vai ter um save ali do tempo dele. Ele não vai ter tanto trabalho quanto costuma ter. Cris, vamos entrar, já que nós estamos falando aqui do professor, que eu percebo, existe dentro das instituições de ensino essa barreira de aceitar a inteligência artificial. E existe mesmo em qualquer instituição de ensino, né, sem colocar nomes. E quando o aluno, essa nova geração, é muito mais simples para ele a inteligência artificial. Ele já está mergulhado, já nasceu nesse escopo, para ele é muito simples, ele utiliza. E aí, quando ele utiliza dentro das atividades acadêmicas, chega para o professor e o professor diz, não, é plágio, não, quero que você escreva, não pode, porque o professor desconhece a ferramenta. Como é que você analisa esse cenário? Não, perfeito. Eu atendo os professores da Universidade Positivo, desde o ano passado a gente atende, porque a gente começou, quando saiu já o boom do ChatGPT, eu já liguei para o nosso reitor num domingo de manhã, ele falou, não, me dá um tempo, daí domingo à tarde ele falou, cara, reúna todos os professores, temos que conversar com todo mundo, que nunca mais vai ser igual. Eu falei, que bacana, né, então vamos usar. E depois desse começo de uso na Universidade Positiva, eu tenho recebido, pelo menos um a cada 2 semanas, sendo bem honesto com o número, eu recebo um coordenador do curso, eu recebo um professor com dúvidas. E essa dúvida é uma dúvida que aparece muito. O professor chega para mim e fala, cara, eu passei um projeto para os alunos fazerem e tal, e agora eu estou com 30, 40 projetos na mão, e eu tenho certeza que 15 desses aqui estão muito bons, estão excelentes os trabalhos, mas eu deveria zerar, porque eles copiaram do ChatGPT. Daí, meus alunos, como é que os alunos fizeram isso? Eles trapacearam, eles estão errados? Eles não sei. O que eu faço, Christian? Essa é a pergunta que me faz. A primeira coisa que eu falo para o professor, professor, se você veio aqui é sinal que você quer algo bem sincero, e eu vou ser muito sincero. Não, tá aí, o aluno errou, o que eu faço? Eu falei, cara, primeiro, o aluno não errou. Eu já falo isso de cara. Quem errou foi o senhor. Foi o senhor, porque esse tipo de avaliação que o senhor está fazendo agora em sala de aula... O método, se diz o método. Né? Do tipo, recebi um projeto, recebi escrito lá 15 páginas, sei lá. Legal. E agora eu vou ver se o aluno escreveu certo. Cara, que mundo
que se vive? Essa é a pergunta que eu falo. Cara, não existe mais esse tipo de avaliação. Você não pode mais avaliar os alunos desse jeito. E eu me seguro muito para não falar, você não pode... Eu falo até, você não pode mais avaliar os alunos desse jeito. Eu me seguro para não falar o restante da frase que eu tenho vontade, que é: isso já faz uns 20 anos que você já não pode mais fazer isso. Pelo amor de Deus, isso você não avalia o aprendizado. Então, o professor hoje ele está tendo que rever os seus conceitos para avaliar o aprendizado daquela pessoa na frente dele. Ajudar aquela pessoa a aprender. E não esperar que ele entregue um documento lá em ABNT com 10 páginas, sei lá o que, olhar se o cara escreveu direito e vai. Formato, distância da página. Não dá, não faz o menor sentido. Graças a Deus não faz o menor sentido isso hoje. Mas existe a necessidade de avaliar o real aprendizado daquela pessoa. E isso é difícil, isso toma tempo, isso o professor não está, às vezes não tem uma caixa de ferramentas suficiente para fazer isso. E aí que é o nosso papel de coordenação de escola, de curso, para ajudar os professores. Eu queria entrar numa provocação para entender a tua visão de dentro da instituição de ensino e te falando a minha visão, que estou no setor privado, né, trabalhando, criando a minha empresa e tal. A minha visão é que, bom, eu sou formado pela UFPR e eu vi de lá como é que foi estudar numa faculdade como essa, que não era avançada. Pô, eu vou até falar fisicamente, as carteiras são antigas, né? Então, não vou nem falar de tecnologia, estou falando da base, assim, da base. E aí, quando eu olho, eu recebendo informação de, por exemplo, inteligência artificial, ou quando veio a Meta, tentou fazer realidade aumentada e não vingou bem, eu já vejo meus colegas empreendedores ainda tendo uma certa dificuldade para entrar, mas fazendo um baita esforço para às vezes, ouvir, aprender e tal, e colocar na prática. Minha provocação me parece que, pelo menos no Brasil, a instituição de ensino tem, acho que uns 5 anos ainda de velocidade de inserção de qualquer nova metodologia, tecnologia, e no nosso caso que a gente está falando de IA. O quão, na tua visão, eu estou errado, se realmente existe uma velocidade maior, que os ensinos estão realmente incorporando isso, e o quanto isso está levando na prática, o quanto realmente eu posso ouvir uma OP e saber que realmente o que ela está falando, ela realmente dá para colocar isso em prática na minha vida, que é real, assim, criar um produto para os meus consumidores. Excelente. A instituição de ensino ela tem uma morosidade histórica, né, de maneira geral. O setor público tem uma morosidade histórica também, de maneira geral. As duas coisas às vezes aumentam um pouquinho essa morosidade. Mas o setor privado também é moroso, né, em instituições de ensino. Então, o que a gente faz hoje? Existem passos que eu vejo que as instituições ainda estão no começo de colocar, então muitas instituições me contratam para começar esse processo de inserção das tecnologias, de inteligência artificial e tudo mais. Existem algumas que estão um pouquinho fora do ponto da curva, como a Universidade Positivo. Já no ano passado a gente criou a primeira disciplina do Brasil com inteligência artificial formalizado, né, com quase 40 atividades que eram do robô e outras atividades do ser humano. E foi muito legal, muito bem aceito, mas de maneira geral não acontece isso. O que a gente tem feito e eu tenho levado para as universidades? Um primeiro passo é deles entenderem como é que eu uso para a vida deles, dos professores, tanto pessoal quanto profissional. O segundo passo é de colocar isso dentro de sala de aula. Depois, ajudar os alunos a entenderem como eles podem utilizar no trabalho deles. Esse é uma grande tarefa que a gente tem feito hoje, mas a gente já está passando desse nível. Então, hoje ainda a gente está no processo. Vamos ajudar os alunos a usar de uma maneira correta, ética e tudo mais, a inteligência artificial dentro das empresas e da vida profissional deles e pessoal. Agora a gente está partindo por um outro ponto, que é um ponto muito legal, que eu nunca imaginei que eu ia viver esse momento na minha vida, que é a gente conseguir instruir professores e principalmente os alunos de quais tarefas são ou não são robotizáveis. Então, hoje a gente está nesse processo de entendimento, para a gente mudar as matrizes curriculares, para que a própria matriz curricular consiga atender esse novo momento da humanidade e consiga fazer com que os alunos eles não tenham que ficar um tempão aprendendo o que o robô agora está fazendo, e que ninguém vai querer um ser humano fazendo mais, e sim fazer com que os alunos usem essa inteligência artificial para daí ter um resultado melhor do que eles têm hoje. Então, ainda está bem no começo, respondendo bem a sua pergunta, ainda elas estão bem no começo, mas estão correndo. E quais métodos, entrando no ponto que você trouxe antes, assim, bacana que você trouxe, que o formato que está sendo avaliado hoje, não sei se aí você pode me corrigir, não sei se é por conta também do MEC, de tentar seguir o que o MEC manda e tal, mas qual que é a tua opinião, se você pudesse chegar hoje lá no Ministério da Educação, falar, cara,
apaga tudo, vou começar assim. Qual seria a tua sugestão? Olha, eu vou falar um negócio aqui que talvez o pessoal tá aqui risque meu carro. Mas vou ser muito honesto. Cara, eu trabalho com instituições de ensino há muitos anos, pela CESP e por várias universidades que eu já trabalhei. Cara, o Ministério da Educação, o MEC, ele engessa um pouco o processo. Mas, cara, tem muita instituição que resolve usar isso como uma muletinha, assim, tipo, não quero gastar, não quero mudar processo, não quero fazer... Vamos deixar assim, ruim assim mesmo. O MEC não deixa. E daí essa é para não falar, eu não quero gastar, eu não quero mudar o processo, eu não quero ter um processo muito moroso e dolorido de convencer os professores a mudarem. O MEC não deixa. Então, o MEC, ele trava algumas coisas. Mas não é tanto quanto as pessoas também acabam... Se utilizam disso com a desculpinha ali do negócio. Então, hoje, eu, como instituição de ensino, se eu fosse para o Ministério da Educação, tivesse uma audiência e tal, eu não falaria de tecnologia, cara, porque eles deixam à vontade. A gente consegue usar da maneira que a gente acha melhor. E que pode. E que pode. Mas, claro, o que eles não deixam é absurdo mesmo, que não tem que deixar. São coisas que abrem brecha para aluno acabar sendo aprovado, não é tipo para presença, essas coisas. Então, eles às vezes dão uma pegadinha. Mas, cara, eu não mudaria nada. Hoje, o que eu pediria para o Ministério da Educação, de verdade, mas daí foge um pouco da tecnologia, o que eu sempre gosto que é de uma regulação um pouco mais, um pouco mais forte, porque instituições de ensino acabam sendo instituições privadas ou públicas, mas as privadas de maneira geral, só que fortemente reguladas pelo governo. E eu sou uma das pessoas, tem muita gente que não concorda com isso, que não gosta, mas eu sou uma das pessoas que eu gosto dessa regulação. Eu acho que tem que garantir um mínimo ali, e esse mínimo tem que ser bem forte. Assim. Mas o que você mudaria? Você mesmo falou, chega alguns coordenadores, mostram ali que pedem 15 páginas de projeto e tal. Nessa metodologia, o que você mudaria? Assim? Não, eu mudaria, daí não é ministério, mas o que eu falo para os professores, e o que eu tenho mudado já faz quase 2 anos aí, é o fazer com que o processo avaliativo ele seja um processo que veja o quanto a pessoa aprendeu, simples assim. Mas na prática, o que seria isso, né? Você não ter mais esse negócio, me entrega um projeto de 15 páginas, me entrega um programa do computador que faz isso e aquilo. Não, você pode até ter isso, ele até pode entregar esse resource, o que seja, ele pode entregar as coisas, mas hoje o processo tem que ser individual, de preferência você conversar com a pessoa para você fazer a avaliação, se ela entendeu, mas às vezes não dá tempo, então administrativamente não dá, mas então fazer provas individuais, pode até utilizar, na minha opinião, né? Eu falo com meus professores, eu devo ter, sei lá, uns 80 professores hoje, eu falo, deixa usar a inteligência artificial, mas vamos ver se ele sabe usar direito. A gente inseriu agora nas provas de várias disciplinas o uso da inteligência artificial na prova. E o resultado que a gente teve final agora, isso foi que as pessoas não sabem. Diminuiu a nota. Então a nota diminuiu a nota? Diminuiu, não, e um tanto bom. Então, e daí as pessoas sempre perguntam, como é que pode? Esse dia eu estava dando uma entrevista para o Parracha, até ele perguntou isso, como é que pode? Diminuiu. Então, eu falei, cara, o que acontece? A universidade, isso é na minha visão, que trabalho há décadas em universidades, a universidade, ela não, na minha opinião, não dita o que vai ser posto para o mercado. E sim, a universidade precisa ser um prestador de serviço para o mercado. A universidade precisa correr atrás. As pessoas nos cursos de TI, volta e meia, falam, Cris, mas por que você não tem a linguagem XYZ lá no teu curso e tal? Porque é a sensação do momento e tal. E eu sempre falo, eu não tenho nenhuma aliança ou qualquer coisa assim com novidades no mercado. Eu tenho um compromisso de ensinar os meus alunos no que as empresas adotaram, que é muito diferente do que é uma novidade do mercado. Então, você trazendo a impressão assim, é um tal de chique-puxa. Isso. Né? Isso, porque mercado que é academia que diz que é o mercado, e não se conversam. Não. Que a vida toda não se conversam. É a academia, o mercado e aí no ministério, né? Porque você beija a mão, esses dias teve um reitor que brincou comigo e falou, Cris, teus cursos você tem na tua história, você tem que ter os cursos, normalmente tem uma nota baixa de ENAD. Falou para mim um reitor. Eu falei, sim, é uma pena, mas o Ministério da Educação e o mercado de trabalho muitas vezes não se conversam direitinho. O que é cobrado no ENAD, às vezes não é bem o que o mercado quer. Bom. E eu não estou nem dizendo que o Ministério da Educação está tão errado, porque é muito difícil se agradar o mercado do Brasil inteiro. Então, às vezes, uma região não bate mais. E entre beijar a mão do Ministério da Educação ou beijar a mão do mercado, eu sempre tendi para o mercado. Então, meus alunos sempre estavam muito mais preparados para o mercado, só que com uma nota de ENAD não tão boa também. Entendi. Então, tem isso.
Então, é isso que eu acho que tem que ter de mudança. Mas professor, peraí, você me chamou muita atenção agora. Você falou que a nota diminuiu. Diminuiu. Tá. Por quê? É. Então, o que acontece? Como eu falei, a instituição de ensino acaba sendo o reflexo do mercado. E o mercado, com a inteligência artificial, ele já subiu a régua. Então, como quando entrou a calculadora, quando teve... posso dar um monte de exemplo aqui. Então, hoje o mercado já está cobrando os alunos, de certa maneira, numa velocidade um pouco maior e com uma entrega um pouco melhor, por causa do advento da inteligência artificial. Então, o mercado já está assim, principalmente o mercado que eu trabalho, que é o mercado de TI. E isso faz com que, automaticamente, eu tenha que fazer que os cursos, permitam que os alunos usem a inteligência artificial e, segundo, sejam cobrados numa régua mais alta. Porque com o uso da inteligência artificial... Mas está incompatível, né? Porque o mercado está cobrando, mas a academia... Veja, não que seja responsabilidade da academia, de forma alguma. Mas a academia ainda não está entregando, né? E as pessoas estão neste caos. Vamos pegar aqui o exemplo de engenheiro de prompter. O mais bem pago hoje no mercado. Nenhuma faculdade forma esse profissional. Não tem ainda. Né? E é justamente essa lacuna que a gente está falando. Por quê? Porque o mercado cobra e as academias... Gente, nem existe esse curso. Talvez nem vai existir, né? A pessoa aprende por conta, autodidata, vamos dizer assim. Eu acho lindo esse processo. Mesmo não concordando, mesmo não querendo que fosse assim, eu acho lindo porque, na minha visão, é um processo muito de liberdade de mercado. Porque o que acontece? Veio a IA, ficou claro que as empresas poderiam ganhar muito dinheiro com o uso da IA, economizando energia das pessoas e tudo mais. E essa ideia de que ficou muito claro que eu posso ganhar dinheiro fez com que as empresas fossem muito rápidas em se atualizar. As instituições de ensino, de maneira legal, geral, elas não viram ou estão demorando mais para ver que existe ganho, porque não é um ganho imediato das coisas. Então a academia ainda está mais morosa e o mercado já está pedindo muito. Eu acho que, pelo menos na minha visão, a responsabilidade maior da instituição de ensino, que é o que particularmente eu entendi só depois que eu me formei, mas eu acho que ela poderia ter sido melhor, tem muito mais a ver com a instituição te ensinar a ter uma lógica, te ensinar a ser um adulto, a te ensinar realmente a resolver problemas, do que a BNT, o formato do texto e tal. Então, eu acho que talvez esse molde poderia estar mais visualizado. Mas ainda me pega, professor, por que diabos o cara teve acesso ao GPT e as notas baixaram? O que você acha que foram os principais motivos que baixou a nota, cara? Eu tô abismado. Então, uma das coisas, as provas bem mais difíceis. Então, a gente fez provas num nível maior porque ele está usando a inteligência artificial. Esse é um dos motivos. Mas existem outros. Porque não sabe utilizar a ferramenta? Não sabe, eu acho que é um pouco. Também tem alguns que ainda se batem um pouquinho, mas eu vou dizer, cara, é triste, sim. Mas ok. Mas o que acontece? A gente está numa geração agora, e a academia está se adaptando a essa nova geração, que é uma geração também que desiste muito rápido das coisas. Assim. É muito... por exemplo, antigamente eu tinha indicadores na universidade, que eram indicadores sobre as notas dos alunos, quantos reprovaram, quantos ficaram DP, então eu meio avaliava aquilo ali para tomar decisões estratégicas. Hoje, já faz um ano e pouquinho, que tem uma outra variável que eu considero também, que é até triste falar, mas a presença nas avaliações. Então, o que a gente tinha de problema antes era do tipo, os alunos foram mal nas provas. Hoje, o meu problema é do tipo, o cara... Ou ele não vai, ou por medo de fracassar, ou do tipo, cara, se for fazer essa prova aí que eu não vou bem, eu não vou levantar nem na cama. Com a IA? Com IA. Ou com IA, sem IA, eu concordo. Sem IA, com IA. O problema é outro, então. É um problema geracional que a gente tem que... Não é a ferramenta, né? Não, é um problema geracional. Isso com IA, o ser humano. É o tal do negócio chamado gente, né? Então, pepino, né? Aí é tão fácil, né? Então, hoje tem um tanto bom. E não é só universidade positivo, isso é de maneira geral. Eu tenho abertura com muitas universidades. Claro. E não só no Brasil, inclusive. Então, existe uma necessidade e a o que a gente estava falando um pouco antes sobre os tempos que fazem as pessoas mais... os homens fracos fazem tempos difíceis difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis. E existe um ciclo, né? Um ciclo que a gente participa de pedacinho desse Eu tô muito incrédulo.
Não. Porque você ter antigamente, e não há muito tempo, quando a gente fala antigamente, não há muito tempo, você tinha para as provas eram relativamente difíceis intelectualmente, mas você está me falando que agora não só você pode usar a calculadora, como você pode usar todo o conteúdo do ser humano que está dentro do chat GPT e as notas estão baixando. Então, peraí, o problema é outro. O problema é dislexia de leitura. O problema é foco, sei lá, é outro. Não, então. E também a gente pode dizer, se eu não sei a disciplina, se eu não entendi a lógica daquilo, por mais que a inteligência artificial me traga, eu não consigo nem avaliar se isso é bom ou ruim, né? Se está certo ou errado. E aí eu jogo. E aí quando eu jogo e não consigo nem avaliar se isso está certo ou errado, se é bom ou não, cara, tá claro que a minha nota vai baixar. Mas é que eu quero só fazer uma última provocação antes do professor responder. É que quando, por exemplo, como eu fiz engenharia, na engenharia a maior parte do currículo era lógica, era matemática, engenharia, era física e tal. Exato. O que os professores mais provocavam a gente? Pô, às vezes faz parte, às vezes, você não acertar o número menos 45,2. Mas era você ter a lógica de que se der um número, vamos dizer que a resposta seja menos 42. E a tua resposta deu errada, só que ela deu 1.300.000. O mínimo que o professor pede faz sentido com o contexto? Tipo, 1.300.000 é um resultado, pelo menos minimamente esperado, em questão de ordem de grandeza. Dentro daquela lógica do cálculo que está sendo exato, estudado. 1.300.000 é o peso de um copo? Não. Então, é essa lógica. Então, então você está me dizendo, professor, que nem isso a gente está tendo mais. É a lógica do tipo, deu 1.300.000 quilos o peso desse copo no meu cálculo. Deve ser isso. E você sabe que não é, tipo... Não é regra. Então, a gente sempre vai ter alunos excelentes, alunos ruins, medianos, sempre tem de tudo. Né? Agora, o que a Cauana falou é muito importante para justificar também isso. Porque a inteligência artificial, eu sempre, nas palestras, mas eu comparo ela àquilo da nossa... Não sei se é da época de vocês, mas que existia nas brincadeiras no carro um botão de nitroglicerina, um nitro, não sei o quê, que daí deixava o carro muito rápido. Então, a inteligência artificial, na verdade, se você é uma pessoa que sabe o que precisa fazer, você já está apontando um vetor para aquele lado, você usa a inteligência artificial, apertar o botão de nitro e você vai muito rápido para fazer aquilo. Agora, a partir do momento que você não sabe o que fazer, você já está apontando para aquele lado e o certo está para lá, você aperta o botão de nitro, você vai lá para o outro lado pior, então é melhor nem usar. Melhor nem usar. Então, existem estudos que dizem que 5% é o tanto que uma pessoa ganha de melhoria na sua performance, no seu trabalho, se você não sabe aquele conteúdo ou o que precisa ser feito e usa inteligência artificial. E 40% se você sabe o que precisa ser feito e você usa inteligência artificial. Então, é o que a Ká falou. Por que eles estão tirando notas piores e mesmo usando inteligência artificial? É porque se você não sabe fazer aquilo ali, a inteligência artificial pode até te prejudicar no processo de fazer aquilo. E se você sabe, daí você vai. Então, a inteligência artificial não faz com que você não precise saber ou estudar aquilo. Você tem que continuar. Que aí é o conceito que está errado, como o Yuri está falando. Porque, veja, se você sabe, você... põe o nitro ali e você tem um alto índice de eficiência. Agora, se você não sabe, na maioria não sabe o que está fazendo, porque nós estamos, sim, com uma geração muito rasa, né? Sem vontade de aprender, é tudo muito líquido, muito rápido, é claro que vai pegar essa ferramenta e vai fazer merda. Isso, vai ser mais lindo. Não tem o que fazer, gente. Entre aspas, isso até porque é bem isso mesmo. Porque é que as pessoas confundem inteligência artificial como um messias milagroso, assim, sabe? Alguma coisa que vai fazer. Não, cara, se você não sabe fazer, ele não vai fazer. Não é o escravo seu. Não vai fazer por você. E, professor, a gente está chegando perto do final e passa muito rápido. Eu acho que foi uma conversa muito boa. Legal. Eu queria entrar, quando agora você bem comentou, professor, que você já vem falando de inteligência artificial, mas é agora que está em voga e agora começam os boatos, né? Tanto de emprego, perder, não sei o quê, mas eu vi que me chamou a atenção e queria a tua opinião sobre. Você talvez deve ter visto que existe não é boato, mas uma hipótese de que à medida que a gente vai usando a inteligência artificial para criar coisas, vou dar um exemplo prático, a gente usa para criar blog. Então, você pede lá para criar um texto sobre piso vinílico
Ele traz um textão, você dá uma revisada, o que a gente deve fazer? Dar uma revisada, ver se faz sentido e tal. Aí você posta isso no nosso site para que o Google te alavanque melhor na tua empresa. O que acontece? O que a gente está começando a se perguntar e veio dessa hipótese? Se o Google começa a te ranquear pelos textos que foi criado pela IA, uma hora a IA também utiliza esse mesmo dado como fonte de dados para próximas criações. E aí, com isso, diz nessa hipótese que com tanta criação da mesma criação, você acaba começando a criar um rebuliço de informação. Então, no momento que eu perguntar sobre piso vinílico, vai aparecer sobre balão mágico. Sim. Então, alucinações e tal. Existe realmente essa hipótese? Você acha que o ser humano, ele sabe disso e também já está criando proteções? Como é que não sei se tu conhece essa... Sim. Yuri, na verdade, agora a gente começa com um emaranhado de problemas que, na minha opinião, ainda vai piorar muito nos próximos anos, mas muito mesmo, porque tem o advento de outra coisa. Hoje a gente está falando sobre IA. O ano que vem, em algum momento do ano que vem, vocês vão trazer aqui, eu ou qualquer outro especialista, sobre um outro tema, que se chama de computação quântica. Então, aí começa a entrar num outro pepino, que vai piorar muito isso, ao qual eu concordo com esse problema. Você tem uma quantidade muito grande de informações, e em qualquer algoritmo de inteligência artificial, e de reconhecimento de padrões, você tem um limiar de informações que é saudável para que aquilo tome decisões, ajude a tomar decisões, reconheça e assim por diante. Se você tiver menos, é ruim, se você tiver mais, é ruim também. Então, muita informação por um algoritmo de inteligência artificial, com uma regra, com algumas exceções, é ruim. Então, e a gente está alimentando, estamos alimentando, e sim, eu acredito que vai existir um momento em que já estão se preocupando com isso, mas vai existir um momento em que você vai colocar em prática qualquer tipo de gatilho contrário a esse tipo de problema. Mas sim, eu acho que vai acontecer, já está acontecendo vários casos de alucinação, vários casos de informação que não é uma informação verídica e coisas assim. Eu acho que tende a piorar. Com a computação quântica, daí é um salto que vai ser muito, 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 muito maior. Eu acho que esse problema vai se amplificar ainda muito mais nos próximos 3, 4 anos, alguma coisa assim. Acho que essa é a visão que todo mundo está tendo. Esses dias eu almocei até com uma responsável por computação quântica da IBM. Eles já estão nadando de um jeito bem bacana, já tem uns 70, 80 computadores no mundo que já são dessa maneira. Então, a tendência é que a coisa fique mais complicada. E acho que para finalizar, só com um comentário, com uma pergunta, para a gente daí fazer a pergunta em e-mail. Isso. Eu queria, acho que uma opinião minha é que quem vai ganhar, acho que mais esse jogo, eu acho que não necessariamente são os softwares, né, são os hardwares, né, porque a própria prova é a NVIDIA que do nada, não é que do nada, ela já era grande, mas de repente aproveitou um espaço que eram os chips para inteligência artificial, né? E a gente, como a gente tem uma tendência de fazer software muito mais fácil de fazer, você cria e já pode lançar ela. Só que se você tiver software demais, inteligência demais, você não vai ter hardware. Acho que quem vai ganhar bem o jogo em questão de dinheiro vai ser quem tiver boas criações de hardware. Não tenho dúvida. E a gente teve, eu não vou nem dar exemplos tão longínquos na história, né? Mas a gente teve exemplo agora na época das minerações, né, de Bitcoin. Uma galera, tem vários amigos que compraram um terreno em Miami, fizeram fazenda, aquelas coisas, ganharam dinheiro até não querer mais com fazendas de computadores, né? A gente tem agora o caso da NVIDIA que você falou também. Não tenho dúvida que daqui a alguns anos vai ter alguma empresa, não sei se é a IBM ou alguma outra, que vai conseguir fazer versões que são mais comercializáveis de computadores quânticos, que daí vai ser um outro boom, vai ter outra NVIDIA da vida aí que vai explodir e ganhar dinheiro e seus acionistas. Então, eu acho que sim, eu acho que está indo muito mais para o hardware, como você falou, do que para o software. Que é a única trava, né? É uma trava muito grande. Para o software é a única trava. Quando você quer instituir uma coisa muito inovadora, às vezes trava porque o hardware não aguenta, né? E no futuro também, eu acho que é uma discussão mais séria, porque hoje a gente está muito sobre questões éticas de uso, né? Porque é perigoso. As pessoas, mas você não tem medo? Eu sempre respondo, sim, morro de medo. Mas eu também tenho. Mas eu tenho que seguir com ele mesmo. Vou fazer o quê? Quem sou eu no fila do pão, né? Para ir contra o troço. Então, ainda eu encontro várias pessoas. Esses dias a gente encontrou, inclusive, pessoas que são contrárias, né? Você pensa, ok, mas... não tem muito o que fazer, né? Nadar contra a maré para mim é uma luta inglória, mas ok, vamos lá. Cada um. Muito Cris, bom, professor. Pra gente finalizar,
se você pudesse mandar um e-mail para alguém que tá aí entrando nesse universo, todos os professores do Brasil. Todos os professores do Brasil, falando sobre a inteligência artificial, de forma anônima, isso aí tá ficando cada vez melhor. O que você diria para eles nesse e-mail? Nossa, essa é uma pergunta muito fácil de eu responder, porque a maioria das minhas palestras, oficinas, são para professores, e tem uma coisa que eu falo para todos eles, que eu sempre penso em toda palestra, eu não posso deixar de falar isso. O que eu falo para eles? A responsabilidade do professor é muito, muito, muito grande nesse momento, independente da área que ele seja, para fazer, porque os alunos, aprender dói, e é do ser humano querer fugir da dor, inconsciente ou conscientemente. E os alunos vão usar de uma maneira errada. Naturalmente, eles vão usar de uma maneira errada a inteligência artificial. Então, o recado que eu passo para todos os professores, e agora nem ontem eu estava falando com professores de 2 anos de idade, alunos de 2 anos, crechezinho e tal, que estão começando a usar IA dentro da sala de aula até 14 anos. O que eu falo para eles? Ajudem os alunos a usar a IA para aprender e não para substituir eles. Esse é o recado que eu passo. Então, ajude os alunos a usarem a IA, porque não adianta ir contra, mas que a IA seja um tutor, que a IA seja um novo professor, um professor 24 horas por dia para aquele aluno, respeitando o que ele já aprendeu, respeitando como um Camigo da vida e vários outros projetos mundiais lindos, lindos, lindos. Eu acho realmente que a IA está mudando e vai mudar a educação, mas vai mudar de uma maneira muito mais ampla. O que acontece? Hoje, você tem, por exemplo, vou citar o Camigo novamente, que é do Salman Khan, que eu sou muito fã. Na década de 90, o ser humano ele fez uma coisa linda, que foi com uma conexão de internet dar informação para o mundo inteiro. Então a gente morria de medo, né, em 96, 97. Meu Deus, agora todo mundo vai ter acesso à informação e tal. Foi muito bonito, graças a Deus, deu certo. Mas agora é algo muito maior. Muito maior. A inteligência artificial hoje faz com que a gente consiga colocar lá no interior de Camboja, ou sei lá onde for, não informação por um link na internet, mas a gente consegue dar um professor para aquelas pessoas. E não é só um professor que sabe o conteúdo, é um professor que entende o que aquelas crianças, aqueles adolescentes, jovens estão passando, entende o conceito deles, entende o que eles já aprenderam, entende o que eles precisam aprender, e é um professor especializado na ponta no indivíduo. No indivíduo. Então é muito maior. Só que para isso a gente precisa ter uma conscientização de que a inteligência artificial é para fazer isso, é para ensinar as pessoas e não para substituir elas. Boa, muito bom o papo. Muito legal, obrigado, adorei, gente. Obrigada, Cris. E agora a gente vai encerrar aqui e entrar no Sem Papas na Língua. Jingle Bell, Jingle Bell. Natal. Obrigado, pessoal. Gente, tchau, gente. Tchau, tchau.